aquela luz bem forte, brilhando na linha do horizonte. É a luz de um novo dia, daqui pra frente o milênio nos espera. Está vendo aquela luz bem forte, brilhando na linha do horizonte? É a luz de um novo dia, daqui pra frente o milênio nos espera. Grandes bênçãos eu terei, tudo reunirei em uma grande festa, nas bodas do Cordeiro, com o leão da tribo de Judá. Você sabe por quê? Se cumprir o que foi prometido, passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus nunca voltam vazias. Se cumprir o que foi prometido, passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus nunca voltam vazias. Esse ministro, eu agradeço ao Senhor por isso, ó Pai. Peço que as tuas mãos de misericórdia continuem mantendo esse ministério, segurando com as tuas potentes mãos fortes, aquelas mãos que nunca se abalam, que nunca pendem, ó Pai, mas está sempre sobre os teus filhos, cuidando, dirigindo e protegendo de todas as flechas malignas de Satanás. Por isso te damos graça e pedimos a tua bênção enquanto nós estamos aqui para te adorar, e que o Senhor continue conosco com o nosso sair, ó Pai. Nós colocamos nossas vidas em tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Deus seja louvado hoje e sempre. Obrigado, irmão Vicente, pela introdução, pelos cânticos, por tudo. E desde já agradeço a cada um de vocês que vieram desse culto. Somos privilegiados em poder estar aqui. Eu sei que não tem sido fácil, não é? Muitos de vocês vêm de lugares distantes. No entanto, Deus tem nos dado esta graça de podermos vencer barreiras e obstáculos e podermos juntos glorificar o nome de nosso Senhor. Eu só posso dizer que vocês são pessoas verdadeiros guerreiros da fé. Só em estar aqui em um dia tão frio como este, terem deixado os afazeres de lado, o lazer, o descanso, já que amanhã é dia de trabalho, e, no entanto, vocês vieram para cultuar a Deus. Esse foi um convite que Deus fez para nós, antes da fundação do mundo, para hoje nos encontrarmos aqui. Na questão da evangelização, um tempo era evangelizar o pessoal, o povo, no mundo, e apresentar para eles a crença, a fé na palavra de Deus. Depois mudaram de fase e começaram depois que essas pessoas creram e procuraram igrejas religiosas para participar, então se veio a mensagem para evangelizar essas pessoas, para a mensagem, não é? Então eles saíram das denominações e creram na mensagem. E Deus tem mudado de fase. Agora estamos evangelizando o próprio povo da mensagem, porque eles precisam subir de nível no aprendizado, subir de nível no conhecimento.
E Paulo disse, deixemos de lado os rudimentos da doutrina e vamos prosseguir até a perfeição da doutrina, não é? Vamos prosseguindo. Bem, nós vamos nos preparar, então, para lermos as Escrituras. E eu convido vocês para ficarem de pé. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Oremos. Amado Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de teu amado Filho Jesus Cristo, nós temos reunido mais uma vez nesta hora. Te agradecemos por o privilégio que Tu nos concedeste de estarmos aqui e cremos que antes da fundação do mundo o Senhor nos elegeu em Tu mesmo, em Ti mesmo, para que nesta hora pudéssemos estar de pé na Tua presença, nos regozijando, louvando ao Teu santo e bendito nome, adorando o Senhor em espírito e em verdade e procurando nos pautar por aquilo que está na Tua palavra. Ajuda aos nossos irmãos nesta hora, os que vieram, aqueles que estão trabalhando, em viagem, seja como for, Pai, aqueles que nesta hora em seus lares nos ouvem, como em um culto doméstico, que eles também sejam abençoados por Ti. E aonde chegar esta gravação futuramente, que a unção da Tua palavra possa estar com cada um dos Teus filhos. É no nome de Jesus que nós oramos e te pedimos. Amém. Amém. Podeis sentar? Tivemos um culto anterior a este, onde nós falamos sobre a atitude de Cristo. A atitude de Cristo. Que tipo de atitude Jesus teve? Para podermos saber que tipo de atitude deveremos então também ter. Eu ainda não olhei como ficou a gravação, mas creio que ficou audível, porque eu gravei em 2 lugares por segurança, mas ainda não tive tempo de reaver isto. Então este será o segundo culto, onde nós aprenderemos sobre a atitude de Cristo. E eu lembro que no culto anterior nós falamos o que é ter a atitude mental correta. E nós vamos prosseguindo, apenas farei comentário de 2 minutos. O que falarei agora foi do culto anterior, para depois prosseguir. Nós lemos também este versículo dentro do outro culto, onde nós aprendemos sobre esse tipo de pessoa que não ensina a doutrina de Cristo. Eles não se contentam com a doutrina que foi falada por nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus disse que a doutrina não era dele, mas ele aprendeu do Pai. E essas pessoas não se contentam apenas a fazer eco às palavras de Jesus, como os apóstolos fizeram. E Paulo disse, me imitem, porque eu estou imitando a Cristo. Então é um prosseguimento. E Paulo chamou essas pessoas que não agem assim, não é? Não se conformam com as palavras, com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo o amor, que é segundo a piedade,
Ele disse que uma pessoa assim é soberba, age com soberba, age com orgulho, porque sempre procuram apresentar algo de si mesmo, seu próprio entendimento, seu próprio pensamento. Então, eles deliram acerca das questões, contendas de palavras, guerras de versículos, guerras de parágrafo. Um diz, mas o irmão Branham disse isso em tal mensagem, e aí eu diz, mas eu tenho aqui que ele disse isso e isso, e nunca procuram a essência, o conteúdo de tudo, de tudo. Ora, o irmão Branham nos ensina que não podemos isolar uma parte das Escrituras para formarmos uma doutrina, porque a Bíblia inteira é a revelação de Jesus Cristo. Então nós não podemos pegar uma citação do irmão Branham também para formar com isto uma crença, uma doutrina. Nós temos que entender todo o conteúdo que realmente ele cria a respeito de todas as questões que estamos supostos a crer, a falar, a pregar e tudo. Então quando uma pessoa faz isto, quando ela não se enquadra com as palavras de Jesus, ela fica delirando sobre contenda, e dessas contendas nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Isto é uma briga muito forte. Então entenda que aqui está falando daqueles que não se contentam com a doutrina e começam então a falar a sua própria doutrina, o seu próprio ensino. E daí vem tudo isto. Então isto eu creio que está falando diretamente para os ensinadores, para os pregadores. A briga nasce entre os pregadores, entre os líderes. E depois esta briga passa para o povo. E daí a pouco o povo fica dizendo, com tal grupo eu não me uno porque pastor fulano disse que eles são assim e assim. Aí outro diz, não, eu não pego mensagem de tal lugar porque fulano de tal, que é um grande líder, disse que só tem que pegar de tal e tal lugar. Pois bem, já que falei nisso, está aqui a nova tradução da mensagem Por que sou contra a religião organizada. Está disponível a vocês. Eu ia só distribuir no próximo culto de comunhão, mas já está aqui para aqueles que desejarem e é um trabalho que estamos desenvolvendo. A tradução é do irmão Diógenes Dornelli, a revisão, algo assim como a forma de colocar e apresentar o texto, impressão, nós mesmos que fazemos aqui em casa, está pronto para vocês. Pois bem, daí nascem porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos. E estes homens corruptos, não é porque eles andam por aí mentindo, bebendo, adulterando, fumando, essas coisas. Não, são homens corruptos de entendimento. Seu entendimento não é perfeito, não é correto. E por isso estão privados da verdade. Foram privados da verdade. Foram aprisionados, encarcerados para não terem contato ou não conseguirem enxergar o que é a verdade. Então, como eles não conhecem a verdade, aquilo que eles trabalham em prol, dizendo que estão defendendo a verdade, aquilo só serve para seu próprio ganho, para seu próprio sustento, para seu próprio crescimento. Paulo chamou de cuidando que a piedade seja causa de ganho. E disse, aparta-te destes. Agora, falando sobre a atitude de Cristo, para ser um crente da Bíblia, você tem que crer que Deus é a palavra. E então, Deus é sua palavra. Se Ele é a palavra, e Ele é sua palavra, então Deus tem de dar suporte à sua palavra, correto? Ele disse, eu velo por minha palavra para a cumprir. Então, que atitude temos com a palavra de Deus e com a promessa de Deus? A atitude que você desenvolve para com a palavra de Deus é a mesma atitude que você desenvolve para com Deus. As pessoas dizem que amam a Deus, mas por que suas atitudes mostram o contrário? Vê? Para começar, eles não creem na palavra, não creem no que está estabelecido na palavra de Deus. Então, a atitude que eles têm para com a palavra é uma atitude de desrespeito. E é por isso também que eles desrespeitam a Deus. E assim nós vamos prosseguindo. A atitude que temos para com as promessas de Deus, nós as temos com o próprio Deus. Então, no culto anterior, nós aprendemos o que é ter a atitude de Cristo e como ter uma atitude mental correta. E eu quero partir daqui também para podermos ir para o segundo nível do nosso aprendizado. O irmão Branham fez uma afirmação, e em algumas afirmações em suas mensagens, onde ele diz que a atitude mental correta a respeito de qualquer promessa divina, vê?
é o que fará aquela promessa acontecer para você. Esta foi a afirmação do irmão Branham. A atitude mental que você tem para com a promessa de Deus é o que fará aquela promessa entrar em evidência na sua vida. Então, primeiro, deixe-me fazer um pequeno levante aqui. Permita-me dizer que a atitude mental correta é ter a atitude de Cristo, ou ter a mesma atitude que Jesus Cristo tinha. Porque a atitude mental correta que Jesus teve, e esta atitude foi demonstrada pelos seus atos físicos, aquela atitude foi o que pagou a Deus o preço pela nossa salvação. Foi o que nos garantiu a cura dos nossos corpos. Foi o que preparou o caminho para a redenção dos nossos corpos. Trouxe de volta para a igreja o Espírito Santo, para que o Espírito Santo pudesse habitar no crente. Tudo isto foi o que veio por causa da atitude mental correta que Jesus teve para com aquilo que Deus tinha estabelecido em sua palavra. Agora, se nós pudermos ter a mesma atitude que Jesus expressou para com as promessas de Deus, se nós pudéssemos ter estas mesmas atitudes, então a nossa unidade com Deus seria completa e perfeita. Este é o segredo. Assim, o que nós estamos vendo aqui é nossa atitude. Como devemos ter nossas atitudes? Que atitude estamos refletindo? Então você entende que a atitude que temos para com Deus é essencial, é primordial para aquilo que você tem para receber de Deus. Seja cura, seja dons, seja operações, sejam domínios, seja proteção, seja o que for. Tudo que você tenha para receber de Deus, isto depende da sua atitude. Então você tem que saber como ter a atitude correta. Assim é mais importante. O mais importante é que tenhamos a atitude correta. Agora, qual atitude correta, minha irmã, você poderia ter? E vocês, irmãos, qual atitude correta você acha que deve ter? Eu vos digo, a atitude correta que nós poderíamos ter é termos a mesma atitude de Cristo. Bem, nós aprendemos no culto anterior isto aqui, a respeito de atitude. O novo dicionário Webster diz assim, ele define a atitude desta forma: aptidão ou inclinação, a posição ou postura assumida pelo corpo. É assim que o dicionário Webster define atitude. Inclinação, aptidão. A posição ou postura assumida pelo corpo em conexão com uma ação. Sentimento ou humor. A palavra atitude também é definida como uma maneira de agir, sentir ou pensar que mostra a disposição ou a opinião de alguém. Então, se é uma posição ou inclinação assumida pelo corpo em conexão com uma ação, aquilo vai mostrar exatamente a tua opinião sobre as coisas. Quando as pessoas veem tuas atitudes. Se você pegou os pontos principais em cada uma dessas definições, a primeira declaração é que a atitude é a postura ou posição do corpo, referente ou em conexão com uma ação, com um sentimento, com um humor, e o outro é a ação, sentimento ou pensamento que mostra tua opinião, a tua disposição de formar ou de pensar. A tua disposição ou forma de pensar. E assim, meus irmãos, nós estamos olhando a posição e a postura dos nossos corpos quando estamos aprendendo sobre atitude. Porque as pessoas que te olham pelas ruas vão olhar teu corpo, vai ver tua expressão facial, vai ver a forma que você abana as mãos, vai ver a forma que você caminha, vai ver a forma que você cobre ou não seu corpo. E é por essas atitudes que elas começarão a definir o que está no teu pensamento. Qual é a tua opinião? Agora,
se opinião ou avaliação, quando se trata das coisas de Deus, se chama sobre a glória de Deus, que é o doxa de Deus, que vem à igreja. Então, a doxa de Deus, a opinião de Deus, quando passa ao crente, quando ele recebe a mente de Cristo, então isto vai definir como será suas atitudes dali por diante, como ele começará a agir. Porque a inclinação ou o movimento do seu corpo estará em conexão com uma ação, algo que está estabelecido em sua mente. E você não pode esconder aquilo de todos. Você terá que expressar aquilo, uma vez que a atitude mostra pelo lado de fora o que está pelo lado de dentro. Então, atitude não é simplesmente algo que você faz mentalmente, mas é algo que mostra exteriormente, do lado de fora, o que você está pensando no seu interior. Atitude não é uma ação mental ou um entendimento mental. É uma expressão exterior dos nossos pensamentos. É a conexão do corpo com os pensamentos. E como o corpo expressa estes pensamentos, então isto é a atitude. Vê? Pois bem, a chave aqui é que ela mostra o que sentimos. A atitude mostra com letra maiúscula, que você não esconde. A atitude mostra o que você está sentindo, mostra o que pensamos, vê? Mostra algo sobre você. Mostra o teu caráter, a tua natureza. Sua atitude, então, mostra pelo lado de fora o que você está pensando aqui dentro. Você não pode esconder sua atitude. Você não pode escondê-la. A atitude mostra, a atitude manifesta, a atitude expressa. Vê? Você não pode ser capaz de esconder seus pensamentos. Aliás, você pode ser capaz de esconder seus pensamentos. De mim, de quem quer que seja. Você consegue até esconder seus pensamentos. Mas uma atitude que você toma vai mostrar exatamente os teus pensamentos interiores. Porque você não agirá fora dos seus pensamentos. Vê? Atitude fala da expressão de sua disposição. Ou, ao lado que a árvore está inclinada, é para aquele lado que ela vai cair, correto? Já pensou uma árvore está torta para cima? Mas que pau mais envergado é esse? Está lá. E você começa a cortar, e toma o machado. Irmão Valério? Irmão Valério, acho que era bom no machado, lá do Piauí. E toca cortado de machado. Aí está lá a árvore desse jeito, você corta ela aqui e ela para o outro lado. Onde você já viu isso? Ainda mais em uma ladeira? Só se aconteceu um milagre, como no caso de... Não sei se foi Policarpo, não é? Não lembro agora. Que amarraram ele no pé de uma árvore, cortaram ela por cima e ela caiu para o lado da qual não estava inclinada. Está isso no livro das Eras. A não ser que aconteça um milagre, mas a lógica diz que para o lado que a árvore está inclinada, é para aquele lado que ela vai cair. E se a atitude está falando da tua inclinação, é exatamente para o lado que você está inclinado. A inclinação está aqui em tua mente, você já tem inclinação para com aquilo. E é assim que você vai agir, a menos que aconteça um milagre, como no caso da árvore, daquele mensageiro de Deus, que era para cair por cima e caiu para o outro lado, a menos que aconteça um milagre e você mude seus pensamentos, e seja renovado, como Paulo disse, transformai-vos pela renovação do vosso interior, ou pela renovação da vossa mente, e você obtenha novos pensamentos para poder ter nova inclinação e assim novas atitudes. Amém? E essas novas atitudes são atitudes de Cristo. A atitude que Cristo tomaria diante daquelas situações. Então, meus irmãos, isto nos leva a compreendermos o ponto número 1, que no culto anterior nós enumeramos 5 pontos. 5 pontos para discutirmos durante essa série de mensagens que teremos. E o primeiro é, o que é ter a atitude mental correta? O que é ter? Nós lemos umas 5 citações do irmão Branham, onde ele mostra que a atitude que você toma para com as coisas de Deus fará com que aquelas coisas aconteçam. E ele disse, a atitude mental que você toma para com aquilo. Pois bem, o que é ter a atitude correta? Nós aprendemos que a única forma de termos a atitude correta é sabermos primeiro o que é uma atitude.
E não poderíamos ter uma atitude correta se não tivermos as mesmas atitudes de Cristo. Então nós tivemos que analisar também que tipo de atitude Jesus teve em relação com aquilo que o seu Pai havia estabelecido. É assim que você tem uma atitude correta. Bem, ter a atitude mental correta significa que você primeiro terá que tirar de linha seus próprios pensamentos. Você tem que ter os pensamentos corretos sobre aquilo que você quer, sobre o objeto de seu pensamento, aquilo que você quer. Mas eu quero ter a atitude correta com respeito àquilo. Então, tenha pensamentos corretos sobre aquilo. Vamos falar então de um namoro, do casamento? Gostaria tanto, Senhor, que fosse fulano, que fosse ciclano. Esse é seu pensamento? É. Então, tenha atitudes corretas ou pensamentos corretos sobre aquilo. Irmão Branham nos ensinou como ter pensamentos corretos sobre essa situação. Ore por aquilo. Respeite acima de tudo esta pessoa. Mas como você pode ter uma atitude correta se o seu pensamento começa a errado, desejando aquele corpo, sem antes saber se pode ser seu? Entende o que é, como as coisas acontecem? E acontece ao contrário. Só acontece ao contrário. Começa-se a querer, desejar aquilo que não é seu, que não lhe foi dado, que não é seu por direito. Pois bem, isso significa que você precisa ter a opinião correta sobre as coisas. A opinião que se trata da avaliação sobre aquilo. A avaliação que você tem é correta, é perfeita. Agora, para poder você ter uma opinião correta sobre as coisas, você tem que ser uma pessoa justa. Justiça, justeza, a qualidade de ser justo. Que é o que representa o símbolo da justiça. Inclusive está de olhos fechados. Uns dizem que é para poder não ver a sujeira, passar por cima de tudo. Mas não significa isso, significa que ela não vai pender nem para um lado, nem para o outro. Não vai ficar assim, como é que eu faço, fulano? Está ali um caso, a briga entre o patrão e o empregado. E a justiça, ela tem que ficar justa, correta, perfeita. Ela não vai pender nem para um lado, nem para o outro. Não é porque um subornou o outro. A justiça terá que ter a opinião correta. E o que for de direito é dado. Vê? Sem puxar nem para um lado e nem para o outro. Então, isso estou falando de uma perfeita justiça. Não da justiça dos homens. Porque estamos falando aqui de coisas espirituais, não é? Então, o que acontece? Para poder você ter uma atitude correta, primeiro terá que ter um pensamento correto. E você só pode ter um pensamento correto se tiver a opinião correta sobre aquela situação. E a única forma de você ter uma opinião correta é se você tiver a opinião de Deus. Se você tem a opinião de Deus sobre um determinado assunto, então você dirá a mesma coisa que Deus diz. Falará a mesma coisa que Deus fala. Porque o pensamento dele não são nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, já está estabelecido na palavra. Então, você pensando e Deus pensando, ou Deus pensando e você pensando, aquilo tem que ser a mesma coisa, a palavra de Deus. Vê? Não pode Deus estabelecer uma coisa e você ficar pensando em outra. Você nunca se tornará um com Deus desta forma. Agora, quando se saber qual é o pensamento de Deus sobre algo, como você pode saber? Existe um instrumento para medirmos e sabermos qual é o pensamento de Deus. E esta é a instrumentalidade da sua palavra. A palavra de Deus mostra a você o que Deus pensa sobre uma determinada situação. Agora, se a palavra de Deus está em teu coração ou no teu entendimento, então, claro, o homem bom vai tirar do seu tesouro, do seu coração ou da sua mente, do seu entendimento, o que é bom. E não pode ser bom a menos que seja Deus em você. Porque quando disseram, bom mestre, eles dizem, por que me chamam de bom? Não há ninguém bom a não ser Deus. Então, para ter bons pensamentos, boas atitudes, boa disposição, tem que ter Deus ali em primeiro lugar. Vê? Paulo nos disse que para algum dia o homem conhecer as coisas de Deus, ele deve ter primeiro o Espírito de Deus habitando nele.
Ele chegou a dizer que ninguém conhece as coisas de Deus a não ser pelo Espírito de Deus. Ele disse: o homem carnal entende da carne, mas aquele que é espiritual entende as coisas do Espírito. E ele discerne tudo, e de ninguém é discernido. Então Deus nos dá do seu próprio Espírito, Deus nos dá de si mesmo para acelerar nossas almas, sabe, fazer nossas almas correr. Eu cheguei a citar isso no culto anterior também, mostrando isso nas Escrituras, como é que essa alma é acelerada, vê? E Paulo chegou a falar sobre a iluminação dos olhos do entendimento, porque isso está tratando de uma caminhada onde você tem que pisar com segurança. E Davi disse: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Então você tem que andar de uma forma para não tropeçar com seu pé em pedra, mas sempre seguir adiante. E nesta caminhada apressada, Pedro chegou a dizer: cingei os lombos do vosso entendimento, porque é tempo de correria, é tempo de pressa, de agir apressadamente para podermos fugir da condenação que está vindo para o mundo. Foi assim no primeiro êxodo, eles se apressaram para isso. Eles se apressaram para sair do Egito. Eles comeram com os calçados em seus pés, com o cajado na mão, com o chapéu ali do lado, pronto para a saída. Foi assim também no segundo êxodo: salvai-vos dessa geração perversa. E assim sucessivamente. A mesma coisa acontece no terceiro êxodo também. É tempo de pressa. E Deus acelera as nossas almas. Deus nos dá do seu Espírito, e isto acelera as nossas almas no entendimento correto de sua palavra, para podermos ter o seu pensamento. Porque o anticristo está infundindo nas pessoas sua mentalização, está infundindo nas pessoas seu pensamento, sua avaliação, seu julgamento, a ponto que ele se tornará um líder literalmente de toda a terra, de todo o globo, onde todos lhe adorarão e lhe prestarão homenagem como se ele fosse o próprio Messias. E por outro lado, Deus está mudando também nossas mentes para podermos fugir daqui desta terra. Agora, uma vez que o Espírito de Deus vive no homem e vive na mulher, ele nos dá então esta habilidade. O Espírito Santo é também para isto. Nos dá a habilidade de pensarmos os pensamentos corretos. Porque você por si mesmo, por si mesma, não importa se você tem 70, 80 anos ou tem apenas 13, 12, 10 anos, você não poderá pensar da forma correta se Deus não estiver inspirando esses pensamentos. Deus nos dá do seu Espírito para isto, para que você possa ser hábil, ter a habilidade de pensar os pensamentos corretos. Então, o que você quiser dizer, o que você quer dizer com isto que aprendemos até agora? Aprendemos sobre o ponto número 1, como ter uma atitude mental correta. E por que é importante aprendermos isso? Porque irmão Branham disse: a atitude mental que você tem para com a promessa de Deus fará com que essa promessa de Deus entre em cumprimento em sua vida. Vê? Mas tem que ser uma atitude correta. Bem, onde temos um exemplo nas Escrituras de como o homem conseguiu a atitude de Deus. Por quê? Quando se fala em ter a atitude correta, quer dizer que nós temos que receber a atitude do próprio Deus. E que atitude o próprio Deus tem? Quando Deus disse: haja luz, o irmão Branham disse: não havia interpretação para aquilo. Era só esperar que a luz apareceria. Não importa quanto tempo passou, mas uma vez que Deus fala a sua palavra, aquilo tem que acontecer. Então, para começar, Deus crê em sua própria palavra. Vê? Ele confia em si mesmo. E ele vela por sua palavra para a cumprir. Esta é a atitude de Deus. Que atitude teve o Filho de Deus? A mesma atitude que Deus tinha. Jesus acreditou na palavra do Pai. E a atitude que ele teve foi para isto. A inclinação do seu corpo foi para dar cumprimento àquilo. Então, quer dizer que temos que receber a atitude do próprio Deus. E onde temos um exemplo disso? Quem uma vez teve a atitude do próprio Deus? Nós temos isso nas Escrituras. Em Cristo Jesus, ele teve a atitude do próprio Deus. E para isso ele rendeu sua própria vontade, rendeu seu próprio pensamento. E disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Vê?
Vamos ler aqui algo. Você prepare aí a Bíblia em Filipenses 2, enquanto eu leio para vocês a última citação que lemos no culto anterior. Até aqui nós temos feito uma pequena ressalva ou uma pequena análise do aprendizado do culto anterior. Daqui por diante nós estaremos pisando em terreno que ainda não conhecemos dentro desta linha de pensamento, nem eu mesmo conheço. No sermão Doutor Moisés, eu falei Filipenses 2, certo? Para aqueles que estão procurando. No sermão Doutor Moisés, no dia 14 de janeiro de 1955, o irmão Branham disse: Deus está em sua palavra. Assim, se Deus está em sua palavra, então se você recebe a palavra, você recebe a Deus. Vê? Por isso Jesus disse: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Agora, esse é o plano de Deus, o motivo de Deus, a atitude de Deus. Significa para mim que Deus tem atitude? Deus tem a sua atitude. O irmão Branham também fala que ele tem um motivo. Ele não faz nada de uma forma aleatória. Não é por acaso. Existe um propósito. Vê? Olha, o irmão Branham fala: esse é o plano de Deus, o motivo de Deus, a atitude de Deus, o amor de Deus, a salvação de Deus. Então ele cita aqui várias coisas, não é? Eu gosto de analisar isso detalhadamente, viu? Ele fala sobre plano, motivo, atitude, amor e salvação. Ele fala em 5 itens aqui. Outra vez o número da graça. Porque é algo relacionado entre Deus e o homem. Entre Deus e seus filhos. Vê? Entre Deus e seus atributos. Quando ele teve um conselho consigo mesmo, no eterno propósito de sua vontade, e lá estabeleceu um plano, e nos incluiu neste plano, e dividiu o tempo em épocas, eras, dispensações, e estabeleceu parte de sua palavra para se cumprir em cada um desse tempo, em cada uma dessas dispensações. E elegeu aqueles que, enquanto vivesse aquela dispensação, creria na sua palavra. E isso ficou estabelecido como a essência do Espírito, ou o batismo do Espírito Santo, nestas pessoas, motivando-as, acelerando suas almas, para que elas, enquanto vivessem aqui na terra, agissem diferente do mundo. Porque é assim que Deus mostra para o seu adversário, para o diabo, Satanás, Lúcifer, que ele não pode nunca vencer a Deus. A batalha que começou no céu se tornou uma batalha humana. E Deus entra em seus filhos e através dos seus filhos vence a Satanás, que também está nos filhos dele. Vê? Então a luta não é contra a carne e o sangue, mas é uma batalha espiritual, é uma guerra de espírito com espírito. A guerra é entre Cristo e o anticristo. Vê? Mas, no entanto, somos como que os vasos os quais Deus usa, ou os vasos os quais o diabo usa, para levar a cabo este grande jogo cósmico que vem desde a eternidade passada. Pois bem, continuando, ainda estou na mensagem do Doutor Moisés. Esse é o plano de Deus, o motivo de Deus, a atitude de Deus, o amor de Deus, a salvação de Deus. Tudo descansa, sossega, quieta-se, deita-se. Tudo descansa na sua palavra impressa. Não, agora está falando da Bíblia. A palavra de Deus em forma de letra. Então, o amor de Deus, a atitude de Deus, o plano de Deus, a salvação de Deus. E o que mais aqui? O motivo de Deus. Tudo está ali já, descansando. Tudo descansa na palavra impressa. E se aquelas palavras são como grãos ou sementes que você pode pegar e semear, cada uma delas produzirão exatamente o que diz que fará. Amém. Vê? Então, se temos de ter a atitude correta, então devemos ter a atitude que estava em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo disse, e aqui nós vamos ler Filipenses, no capítulo 2, versículo 5. Paulo disse, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento
que houve também em Cristo Jesus. Mas não aprendemos há alguns minutos que a atitude também é o sentimento? É a disposição ou inclinação do corpo relacionada com uma ação ou com um sentimento. Então, que tipo de atitude tem que ter nossos corpos? Tem que ser uma atitude pautada ou dirigida por um sentimento, que era o mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus. Agora veja, haja em vós o mesmo sentimento que esteve em Cristo Jesus. Estamos falando aqui de um sentimento que é algo que está na mente, que as pessoas falam, o sentir do meu coração. Mas isso não é no seu músculo do coração, está na sua mente. E a palavra mente aqui, onde está falando sobre sentimento, vê? É a mesma palavra grega, phroneo, mais ou menos isso a pronúncia, que é usada para ideias iguais. Vê? Isso no original grego, onde Paulo fala o mesmo sentimento que estava em Cristo. Está falando ideias iguais, ou para termos as mesmas ideias que estavam em Jesus. Bem, que a mente que estava em Cristo esteja em você. É o que estamos vendo nas Escrituras. Esta é a chave que o apóstolo Paulo está nos trazendo aqui. Está nos mostrando aqui. E isso é um dom de Deus, ter as mesmas ideias que Jesus tinha, o mesmo sentimento que estava em Cristo. Isto é uma chave que Paulo está nos trazendo, mostrando que isto é um dom de Deus, que somente, apenas, aqueles a quem Deus escolhe, pode receber esta dádiva. Este sentir de Cristo só pode vir para quem Deus escolhe presentear com isto. E observe o que Paulo diz agora. O Deus de paciência e consolação te permite ter a mesma mente um com o outro. Veja que coisa. Primeiro, ter a mesma mente que estava em Cristo. Então, depois, esse Deus da paciência, esse Deus da consolação, nos permite ter a mesma mente um para com o outro. Meu filho, chamar um ao outro de irmão é muito mais do que esse sentimento de participarmos do mesmo grupo, de irmos para o mesmo ambiente, de nos assentarmos juntos. É muito mais que isso. Vê? Agora, ter a mesma mente um com o outro, como que isto é feito e de que forma podemos fazer isto? Paulo diz, de acordo com Jesus Cristo. Que sentimento Jesus tinha para com seus irmãos? O apóstolo mais fiel, mais quieto, mais sossegado, mais obediente, mais tudo. Talvez está fazendo assim, olha, quando Jesus subir, eu vou ficar na cabeceira da mesa para dirigir vocês. Outro disse, mas que é isso? Eu sou quem vive aconselhando vocês para não fazer besteira. Já vi vocês querendo voltar lá para a família, voltar lá para e tal. Já vi vocês discutindo isso. E eu sou o mais firme. E ele conhece o nosso coração. Eu vou ficar, é eu principal. Agora, qual era o sentir que Jesus tinha para com eles? Jesus sabia que um ia negá-lo por 3 vezes. Inclusive disse isso antecipadamente. Mas, no entanto, o sentir de Jesus para com cada um deles era que não tinha nenhum maior que outro, que eram todos iguais. E disse, por isso eu quero que vocês façam desta forma. Lavem os pés uns dos outros, para que vocês saibam que não tem nenhum maior, nenhum menor entre vocês. E se tiver algum maior, se achar o maior, vai ter que servir o menor. Vê? Por isso, o Deus da paciência e consolação te permite ter a mesma mente um com o outro de acordo com Jesus Cristo. E observe, então, que é de acordo com Jesus. O Jesus que foi ungido. Então aqui vemos que Deus nos dá, ou Deus nos deu um dom para termos a mesma mente. A mesma mente. E não apenas ter a mesma mente, mas ter a mesma mente uns com os outros. Porque quando falamos sobre obter a mente de Cristo, nos elevamos a um patamar que sou diferente, tenho a mente de Cristo, aprendi mais do que os outros, Deus está me moldando, está me mudando a ser algo que eu sei que eu preciso ser,
Mas daí a pouco você vai ter que se nivelar e ter a mesma mente uns com os outros também. Porque você não vai no arrebatamento e o outro, seu irmão, o outro filho de Deus ficará para trás. Todos irão na mesma hora, no mesmo tempo, no mesmo instante. Vê? E irão adorar o mesmo Deus. Vê? Então, meu amigo, observe que ele nos diz de acordo com Cristo Jesus. A única forma de pensarmos de igual maneira é termos a mesma mente, termos todos a mesma mente. Assim ele está nos dizendo aqui, o mesmo que nos diz em Filipenses 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento, que é a mesma mente, que houve também em Cristo Jesus. E nós sabemos que isso só pode vir da forma que Deus ordenou. Para ter a mente de Cristo, você só pode ter isso da forma que Deus estabeleceu. Agora vamos ler mais uma escritura. João capítulo 1, versículo 12. Observe isto. Eu falei antes que nós só podemos ter isto ou fazer da mesma forma todos juntos se fizermos da forma que Deus ordenou. Então, esta forma que Deus ordenou, vamos ler isto agora. Em João capítulo 1, versículo 12. Olha só. Vamos bem com calma aqui, sem pressa. Talvez concluiremos o culto com esta escritura. Não sei quanto tempo tem, não estou olhando a hora agora, nem sei quando começou. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam. Certo? Então, veja isso aqui que você acabou de ler. A palavra receberam, aqui, é a palavra grega, lambano. Essa parte você acabou de ler. E esta palavra grega que você está lendo aí, receberam, a palavra lambano, significa tomar para si mesmo. Significa tomar posse. Significa possuir, apropriar-se para si mesmo, capturar, procurar, obter. Vê porque o irmão Branham diz que Deus usou 3 raças? Os judeus, os gregos e os romanos. E ele cita por que cada uma dessas raças foi escolhida para um propósito no plano de Deus. Ele diz que os gregos foi com uma língua universal. E ela traz o significado perfeito das coisas, com as definições corretas, para que você possa entender. Então, se você apenas ler, como sempre são acostumados a ler, mas a todos quantos receberam, quantos o receberam, está falando do enviado de Deus, de Jesus, o enviado de Deus. A todos quantos o receberam, que significa, tomaram para si mesmo, tomaram posse, possuíram, apropriaram-se dele, de Cristo Jesus, para si mesmo, capturaram, reteram, prenderam. É aquilo que a Bíblia diz, o que tem de retenham até que eu venha. A Bíblia está entrelaçada, meus amigos. Procurar ou procurar obter. Então, a todos que tiveram este processo, então a eles, o restante do versículo aí, deu-lhes o poder. Deu-lhes o poder. Bem, você diz, puxa, se eu recebi poder, Deus me deu poder, entenda. A Bíblia diz que a Jesus foi dado todo o poder no céu e na terra, não é? Então, para aqueles que acham que Jesus é o Deus poderoso, o Deus único, o Criador, o Deus imutável, invisível, imortal, para aqueles que acham que Jesus é esse Deus, vão começar a pensar também que essas pessoas também são o Deus poderoso e Criador. Porque da forma que foi dado a Jesus poder, foi dado também para todos que o receberam. Vê porque tem que se entender o significado das palavras e as definições corretas das coisas? Agora observe, estes que tomaram posse, que se apropriaram daquele que foi enviado, todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Que poder é este? Esta palavra poder não é a palavra grega dunamis, a qual fala o que é poder.
a qual associamos frequentemente com o poder miraculoso de realizar milagres, prodígios, sinais, maravilhas. Mas esta parte aqui que você está lendo em João capítulo 1, versículo 12, deu-lhes poder. Aqui é a palavra grega exousia, e não dunamis, mas exousia, que significa poder de escolha. Vê? Agora veja a confusão que as pessoas ficam. Em todas as Bíblias que usamos, está a mesma coisa em uma parte e outra, poder. Poder. Então se define poder de uma determinada forma. Mas, no grego, as duas partes são palavras diferentes. Em uma, que foi traduzida para nós como poder, está dunamis, que está falando sobre realização de milagres, o poder de mover montanhas, ou disso e aquilo, como se possa imaginar. Na outra parte, principalmente nessa que acabamos de ler, de João 1,12, esta palavra é exousia, que também foi traduzida como poder. Isso significa poder de escolha. Habilidade de fazer a escolha correta. Assim vemos que Deus nos dá um dom, e esse dom é o poder de tomar a decisão correta. Amém. E essa decisão correta é se tornar filho. A todos quantos o receberam. Aqueles que captaram a visão. Aqueles que reteram a coisa para si. Aqueles que se apropriaram disto, enquanto os outros não deram nenhum valor. Como no caso da lei da primogenitura. Um não deu valor, o outro segurou. Aqui, isso é meu, eu preciso disso. Vê? A todos quantos procuraram obter e apropriaram-se daquilo para si mesmos, a estes é dado o poder de tomar a decisão correta. E essa decisão correta é o que te faz se tornar um filho de Deus, ou agir como um filho de Deus deve agir. E este agir é tua atitude. Vamos ainda, estamos lendo a Bíblia. Estamos no versículo ainda. O poder que foi dado foi para quê? Esse poder de tomar a decisão correta foi para quê? De serem feitos, correto? Isto é, se tornarem filhos de Deus. Esta palavra tornaram-se vem da palavra grega ginomai. E isto não significa que você era um porco e se tornou uma ovelha. Isso não significa que você era um carrapicho e se tornou uma florzinha. Porque cada semente tem que produzir sua própria espécie. Mas aqui você está lendo na Escritura que essas pessoas receberam a habilidade de se tornarem filhos. E estou repetindo coisas que aprendemos em cultos anteriores, inclusive. Esta palavra tornarem-se vem da palavra grega ginomai e não significa que você era um porco e agora tem se tornado um cordeiro. Não. Não significa que você era uma semente do diabo e agora foi lhe dado o poder de se tornar uma semente de Deus. Não, senhores. Filho do diabo sempre será filho do diabo. E filho de Deus sempre será filho de Deus. Ovelha não vira cabrito, cabrito não vira ovelha. Possa ser que a ovelha seja enganada e comece a pular como os cabritos. E possa ser que os cabritos se sintam tão atraídos que fiquem um bom tempo junto com as ovelhas. E assim sucessivamente. Mas a natureza de um é a mesma. Isso não muda o fato daquilo que são. Não significa que você era uma semente do diabo e foi lhe dado o poder de se transformar numa semente de Deus. Isto significa, este tornaram-se filhos de Deus, quer dizer, tornar-se preenchido. Em outras palavras, Deus dá a você o poder de você fazer a decisão correta para se tornar o que você já é. E você se torna aquilo que já é a tua natureza através de um aprendizado. Porque da forma que você se conduz por si mesmo, você agirá como as pessoas do mundo. Mas quando Deus coloca em você o conhecimento do alto, você começa então a tornar-se aquilo que você é. Agir diferente, decidir diferente, ter atitude diferente, da forma que Deus almejou, planejou, estabeleceu. Porque o Lembrando citou 5 coisas, e a primeira era o plano de Deus. O motivo de Deus,
a atitude de Deus, o amor de Deus, a salvação de Deus. Tudo isso em relação a seus filhos. Bem, o apóstolo João disse na sua primeira carta, vamos lá para perto do Apocalipse agora. Vamos lá para perto do Apocalipse. Bem, eu estou já com 55 minutos, então já está chegando, já temos que estar encerrando já. Vamos ler alguma escritura aqui para encerrarmos então, porque vocês têm chão pela frente, voltar para casa, tudo. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 2, ele disse: amados, isto é para pessoas que estão relacionadas com o amor de Deus. O apóstolo do amor, ele chama também essas pessoas de amar. E que pessoas são estas? Aquelas que foi dado o poder de tomar a decisão correta, correto? Então ele se dirige a eles, dizendo assim, olha: amados, agora somos filhos de Deus. Amém. Você se torna consciente do que você é. Porque antes o diabo tentou te enganar de várias formas. O mundo tentou te ganhar de várias formas. Teus amiguinhos e amiguinhas tentaram te ganhar de várias formas. Mas, no entanto, chegou em uma encruzilhada, em um momento de ambivalência, que você tinha que decidir qual caminho ir, qual caminho tomar. Eu aprendi isso há muito tempo atrás, quando eu fazia um trabalho de recuperação de pessoas. Agora nem sei como dizer o nome para vocês. E me ensinaram isso com 3 traços. Essa é a sua caminhada. E você vem, caminha, e você chega aqui. Agora você terá que decidir se desce ou se sobe. E o que acontece aqui, neste local, é o que se chama ambivalência. Onde você terá que tomar a decisão, porque você já não vai voltar mais atrás. E você então tem que tomar uma decisão, qual caminho tomar, qual caminho seguir. Agora, quando os filhos de Deus chegam nesta parte, porque eles já caminharam muito, já aprenderam muito, então, o aprendizado que eles tiveram até aqui, Deus acelera este aprendizado em suas almas. E eles então têm esta habilidade de decidir e tomar o caminho da santidade, o caminho do alto. Vê? E não ir aos passos largos para o inferno, porque a sua natureza não é de lá. Não é de lago de fogo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado que devemos de ser. Então entenda que essa questão de agora somos filhos não é porque você não era. A questão de Deus o poder de serem feitos filhos de Deus não é porque você não era antes. Aqui já está bem estabelecido. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Enquanto não se manifesta, você parece que é uma coisa que você não é. Está no aprendizado, está no crescimento, e você chega até na fase de uma adolescência que você não sabe se fala grosso ou fino. E começa a falar assim, não é? E dizia, parece um galo garnizé, e a voz fica grossa e fina ao mesmo tempo e tal, porque você está naquela fase de mudança. Vê? E assim sucessivamente. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porém, assim como é, o veremos. Porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança... você tem essa esperança de se tornar como ele é, de contemplá-lo face a face, de poder ver a Deus encarnado em seu Filho. Você tem essa esperança? Então quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém? E como você purifica a si mesmo? A única forma de você purificar a si mesmo é você sair do caminho e deixar a palavra de Deus habitar em seu coração. Não você decidindo, mas deixando Deus decidir por você. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos colocar de pé nesta hora. No Salmo 119, no versículo 9 diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Antes de encerrarmos, deixe-me ler isto, porque no próximo culto uma boa parte de vocês não estarão aqui. Como purificará o jovem o seu caminho? Eu disse antes que a forma de purificar é você sair do caminho e deixando a palavra de Deus agir, não é? Pois bem, como purificará o jovem o seu caminho? Observando o seu caminho, conforme a tua palavra.
Com todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, e como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Recrear-me-eis nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Isto tudo é sua atitude. E essa atitude vem porque você começa a pensar pensamentos corretos. Oremos. Pai amado, no nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer nesta hora, Pai, por tu ter sido sempre tão bondoso para com cada um de nós. Nós cremos verdadeiramente que tu és o Deus da consolação, o Deus da paz, o Deus da cura, o Deus dos milagres, o Deus da libertação. E nós necessitamos, Senhor, de um milagre nesta hora. E o maior milagre seria nós deixarmos nossos próprios pensamentos e pensarmos os pensamentos de Deus. E assim entrarmos com mais profundidade nas profundezas da tua eternidade e da tua glória. E extrair para nós aquilo que é de essencial para vencermos a nós mesmos, vencer as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, Senhor, e encaminharmos de mãos levantadas para o céu, de olhos voltados para o Senhor, olhando sempre para Jesus, e não para a nossa incapacidade, e não para o pecado que é tão de perto nos rodeia, mas que possamos correr com paciência a carreira que nos está proposta, e termos nossa mente fixa no Calvário, o lugar onde o preço foi pago, e o caminho foi aberto para nós, e assim através do Calvário podermos ver a eternidade que nos aguarda, onde novos céus e nova terra, onde habita paz e justiça, está reservado para todos aqueles que são teus filhos. No nome de Jesus Cristo, Pai amado, nós te agradecemos pela alegria e pelo amor que tens derramado em nossos corações. Ajuda teus filhos, Pai, que possamos ter uma semana abençoada e de realização. Dirige nossos passos, dirige nossos pensamentos, guia-nos pela vereda da justiça, por amor do teu nome, como diz a tua palavra. Oramos por cada irmão que nesta hora nos ouve pela internet, Senhor, que eles sejam ajudados e abençoados por ti, e que cresçam sempre na graça e no conhecimento do Senhor. No nome de Jesus, teu amado Filho, oramos e te pedimos para a tua glória. Amém. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu